Bom, estou iniciando a gravação aqui da aula. De qualquer forma aí, o Jorge, a gente estava falando, mas eu acho que vai ficar mais alinhado essa semana, essas datas aí, É. né, essas Beleza. condições que eu estava comentando com você aí. Mas vamos lá, né? Para fazer a prova, para Né, não ficar, vou mutar para não dar retorno, tá bom, professor? não ter cola, acho que provavelmente eles vão estipular um horário, né? Das 7 às 8, alguma coisa assim. Então, isso daí a gente vai entrar ainda nos pormenores, porque como eu estava te falando, a informação veio aí agora, né? Então, acho que os detalhes a gente vai pegando aí com o tempo e vai alinhando com vocês. Então, eu não estou me sentindo ainda confortável porque eu não conseguia. A gente acabou de desligar aqui no Teams também, foi a reunião, e aí eu falei, poxa, eu não conseguia assimilar, na verdade, 100% aí do que foi dito ali, mas de qualquer forma vocês vão ficar sabendo aí sem problemas nenhum. Tá, então não tem muito problema aí não. Tranquilo. Dar aula aqui para Vera, que eu esqueci de postar, cara. Na sua disciplina não tem muita coisa no AVA de exercícios, né? Eu falei pro pessoal da turma para tudo correr lá e fazer aquele desafio nota máxima para ver se consegue juntar e ganhar mais uns pontos, né? É isso aí, cara. Faz essa gentileza, dá uma forçada aí, porque as presenças a gente vai começar, entre aspas, aí, a observar os acessos, né? Então essa é outra parte importante aí para quem está preocupado com presença, uma hora ou outra começa já a aparecer aí as faltas, enfim, tem que ter algum método, né? Então, a princípio. E aí, quanto antes você também já ajudar aí também para a gente poder compartilhar aí o máximo de informação aí, fica melhor também. Pelo menos no desafio nota máxima, né? Já estou cobrando bastante pessoal para ir fazendo. Sim, legal. Bom, então é isso. De qualquer forma, vamos aí prosseguir. Ainda só tem duas pessoas aí. Vou esperar então mais um minutinho, mas não vou esperar não. É Porque... conectado, aquele conector pela televisão. Pela televisão. Deve estar Ah, tentando... sim. A televisão dá, né? A televisão Smart dá, verdade. O problema é a família inteira ficar me assistindo lá, né? Mas vamos lá. Em vez de assistir o jornal, né? A família vai ter que ver a aula aí. Bom, mas vamos lá. Eu vou acessar o nosso AVA aqui para... Deixa eu mostrar aí para vocês aí, ó. Vou abrir o AVA aqui. A gente entrar na aula de hoje. De qualquer forma, vai ser interessante aí, porque eu preparei aqui, na verdade, uma revisão aí e sinalizar para vocês quais são aí os apontamentos, né, voltado para a prova, como de costume aí. Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo para ativar. Não. Daniel voltou. Onde que eu estava? Estava aqui. Tá bem lenta a internet hoje, não sei se é geral, mas de qualquer forma tá bem lento aí. Bom, então aqui na unidade 2, encontro 8, fiquem atentos aí, até mesmo as questões que eu vou postar mais adiante sobre isso, da prova e tudo mais, vai aparecer aqui para vocês, ó. Tá? Então, o link para fazer a prova vai estar nomeado aqui, né, com o nome correto, mas é nesse encontro 8 que vai aparecer aí a prova online para vocês realizarem, né? Então, aqui no encontro 8,
tem aí um material para essa revisão. Eu coloquei como primeira revisão, por não saber se a nossa prova seria no dia 15, né? Que seria a próxima semana lá presencial, ou se seria postergado. Então, como eu estou dizendo, perdão, provavelmente a prova será dia 22, mas online. Então, essa novidade aí que depois eu me intero, mas eu acho que algum professor amanhã deve comentar com vocês, mas até lá vocês já vão estar sabendo aí direitinho. De qualquer forma, nós temos aula ainda dia 15, aqui online, né? Então, se aqui a gente não conseguir colocar todo o conceito, né? Então, eu estendo uma parte da aula para a próxima semana. Mas aqui, aparentemente, aqui tem todo o conteúdo que eu já publiquei aí para vocês nas aulas anteriores. Eu separei, tentei colocar alguns tópicos, né? Então, o conceito da qualidade, um pouquinho sobre métricas e também os padrões que nós vimos na aula passada, né? Sobre o grupo, o golfe, né? Cima? Oi? Acho que são os mesmos arquivos que o professor mandou por e-mail, né? Aparentemente sim. Depois vocês estão aqui disponível, qualquer coisa dá para baixar aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas questões, deixa eu ver aqui, que aí vocês não podem ver, senão não vale. Gerenciamento de qualidade. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, uma coisa. Acho que tá faltando alguma coisa aqui na prova. Preciso dar uma revisada aqui. Hoje elaborei a prova, mas acho que tem alguma coisa aqui que eu vou precisar dar uma revisada ainda. Então eu não queria ainda mostrar ou comentar algumas coisas aqui, mas de qualquer forma, deixa eu só ver aqui agora. Acho que aqui. Está muito focada nos padrões, nos modelos CMMI, um pouquinho da ISO 9126, vai, na verdade, colocar aí um assunto específico que seria interoperabilidade, mas eu não entrei ainda nessas questões, eu vou ter que realmente reelaborar, e é legal que a gente faz junto aqui, né? Então, conforme a gente vai vendo o material, vamos ver aqui. Então, conforme a gente vai vendo o material aqui, essa prova aqui não vou nem considerar. Vou fechar isso aqui. Mas eu já aproveito para montar ela em cima. Já vou abrir meu Word aqui, ó. Então, em cima desse conteúdo. Deixa eu ver se eu separei o conteúdo aqui rapidinho. Não, eu vou baixar também, e aí a gente já faz tudo junto aqui, ó. Então vamos lá. Vamos pegar aqui pelos conceitos, né? Na verdade não é uma sequência, mas que está postado aqui, mas vamos pegar os materiais referentes ao conceito de qualidade, vamos dar uma analisada. Eu vou criar uma pasta à parte aqui, como parte da nossa, desse encontro 8. E já criar aqui um possível modelo para nossa avaliação. Deixa eu salvar aqui, vamos por partes aqui. Aqui seria o conceito. E aí a gente vê esses 3 materiais aqui. O que é isso aqui? Alguém está chamando aí. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro material referente ao conceito, né? Que é o importante aí. E aí eu vou colocando aqui o conceito.
interessante. Bom, aqui vocês devem ter visto ou lembrado desses slides aqui, né? Qualidade de software, que traz aí qual é a sua premissa, né? Seu objetivo aí, que é um sistema, né? Um processo sistemático, trabalhando em etapas e artefatos, aí, produzindo com o objetivo de garantir a conformidade desses processos, logicamente voltados para produtos, serviços, prevenindo e eliminando defeitos. Não é uma definição mais generalizada, né? Mas vamos lá, vamos acompanhar aí, a gente rever aí. Ela não é uma fase do ciclo de desenvolvimento, mas é parte de todas as fases. Isso é importante. Isso aqui não é uma falácia acadêmica, no sentido de pegar em algum livro e tal, mas é importante a gente lembrar que, então, a qualidade, ela faz parte aí de todo o processo, né? Não é uma fase, simplesmente. Isso é uma coisa interessante. Falando em ciclo de desenvolvimento, nós entendemos que tem a modelagem, né, de negócios com os requisitos, essa análise e a implementação com os testes e a disponibilização do produto. E aí tem aqui, ele focou, eu não comentei, que ele é bem forte aqui nos testes, né? E também alguns pilares aqui da qualidade de software, que é o planejamento, a garantia e o controle. Então, simples, é uma definição, eu vou até copiar essa definição aqui, ó, tá? Para deixar aqui para uma possível questão que eu possa colocar aí para vocês. Já anotem também, isso daí é importante, vão anotando junto comigo aí, mesmo que não precisa fazer o que eu estou fazendo, mas anota, o slide da apresentação, qualidade de software, slide 1, né? Uma maneira para que vocês tenham controle aí. Vou deixar aberto aqui, caso vocês queiram voltar. Ó, fala de novo lá, então, aí eu volto nesse conteúdo. No segundo material, falando de conceito, já é um pouco mais extenso, né? Ele traz aí o arquivo que é complemento de aula, que está em PDF, né? E dá uma visão geral aí, né? E também a qualidade aplicada ao software. Aí ele vem com o histórico. A gente falou um pouquinho sobre essa questão histórica, né? Que na década de 80 emergiu aí como uma necessidade para que existisse realmente aí no mercado, né? Um diferencial quando se pensa em desenvolvimento. Então, não bastava vender barato, aí as novas regras do mercado são orientadas à produção de bens e serviços com qualidade, o prazo de entrega determinado e também atendimento, além de um baixo custo. Isso aí começa a surtir efeito, né? Já no período aí da internet, quando começa a surgir uma globalização, né? Muito provavelmente de negociações com países mais abertos. Então, a implantação de softwares começa a ser um pouco mais interessante, porque aí você já começa a ter bastante empresa com desenvolvimento de alto padrão, de alto nível, distribuindo para o mundo inteiro. Então, né, lógico que é necessário aí uma padronização. Então, isso é uma questão histórica, tá? Mas eu não vou entrar muito no detalhe. Outra definição aí, ó, que o termo qualidade é definido ambiguamente e diferentes significados podem ser atribuídos em diferentes situações de acordo com a opinião. É lógico que aqui não tem o autor, né? Mas de qualquer forma, qualidade a gente pode entender isso daí. Mas faz parte da questão aí, tanto popular, né? Tem um conceito diferente de como é usado no profissional, né? Logicamente tem esse. Então é só para a gente começar a entender que qualidade ela tem algumas qualificações que são abordadas aí. Então a definição ela é um pouco mais complexa, né? Então você tem uma visão popular. Se eu não me engano, esse slide, se eu não me engano, eu passei acho que na aula presencial que nós tivemos, acho que na segunda aula. Então, para questão popular, a visão é algo abstrato. Daqui uma possível situação que a gente possa colocar aí, por que não, né, numa questão de prova, vou até selecionar, deixa eu ver se eu consigo copiar e colar.
Ficou bonito, ó. Deixa eu fazer aqui da maneira mais... Aqui, opções de colagem. Deixa eu ver se ele traz aqui. Manter somente o texto. Ficou bonito também. E a última opção é mantendo o formato. Não, depois eu vou colocar aqui, ó. Definição de qualidade. Visão popular / visão profissional. Dando a dica. E já no profissional, aí é lógico, né? Tem a conformidade aos requisitos e adequação ao uso. Então, é só para a gente entender que ele está dividindo aqui essa definição e vai trazer aí na visão geral, né? Que a gente vê aí que na questão profissional ela é um pouco mais voltada para requisitos e atendimentos, né? Onde se concentra aí a área do desenvolvimento, né, de um produto, por exemplo. Aplicado ao software, né, a qualidade, logicamente, tem aqui as suas diferenças, onde é fácil identificar um software sem qualidade. Então, a gente percebe que no desenvolvimento, aqui ele está citando no sentido de desenvolvimento, né? Essa primeira parte aqui, ó. São difíceis de planejar e controlar. Os custos, logicamente, e prazos não são mantidos. Então, aí não é só a qualidade do software, né? Mas o desenvolvimento de um software. A funcionalidade dos programas nem sempre resulta conforme planejado. Aqui também já é na fase de teste, né? Observando que não houve qualidade durante o seu desenvolvimento. E também muitos defeitos aí. A imagem da empresa é denigrida, logicamente, e trata-se de uma empresa aí que pode ter algo tecnológico, não necessariamente 100% tecnológico atrasado. Já quando a gente vê com qualidade, nós temos alguns projetos aí, não necessariamente 100%, né, dependendo da empresa, sobre controle, né? Então, mas eu gosto de colocar um parênteses aqui, tá? É muito romântico, né, a gente observar isso no sentido acadêmico, né? Mas a gente sabe que na prática, nem sempre, para quem trabalha aí com desenvolvimento, sabe que mesmo com a qualidade, né, a gente tem ainda assim alguns detalhes. Porém, depende muito de quem está controlando, né? Depende da pessoa ou das pessoas que estão controlando, gerenciando. Então, também tem um fator humano. Alguém vai falar alguma coisa? Não? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aqui como é que tá a sala aqui. 8 pessoas. O Michael, Jorge, Jean, Daniel Jefferson, Daniel Eloy, Damásio, o Bruno Felipe. Professor. Fala, Damásio. Esse link da sua aula, ele é um link definitivo? Como que é? Posso salvar esse link? Eu não ouvi bem, mas parece-me que você quis saber se essa aula gravada fica um link, não é isso? Não, esse link aqui, ele é definitivo? Toda vez que começar a sua aula, pode vir direto nesse link ou não? Porque hoje mesmo a Vera demorou um pouco para mandar o link da aula, então o pessoal vai começar a entrar agora. É definitivo, porque ele copia quando eu crio a primeira vez aqui ó, no calendário, eu ponho ele semanal, né? Então esse encontro vai ser semanal. Eu não crio cada dia de aula é um link novo, tá? Então pode permanecer com o mesmo link.
Ok? Então, aí a satisfação de usuários, enfim, que também, né, sempre tem um problema. Há sim a diminuição e não a redução, né, de 100% de erros. Então, né, a melhoria também referente à competitividade da empresa, né, como instituição capaz de acompanhar a evolução. Depende um pouco também, porém, influencia o setor humano, né? Bom, e ainda assim, a interpretação da qualidade de software, que ela pode ter diferentes interpretações, mas aí para se estudar a qualidade é necessário ter um senso de relação à definição de qualidade que está sendo abordada. Ou seja, duas definições já focadas, né? Aí sim, que um produto de software apresenta qualidade dependendo do grau de satisfação das necessidades dos clientes. Bom, aqui é de 94, então era mera aí, era recente, né, esse estudo, vamos dizer assim, que não alterou até hoje, né, mas já começou aí a ter umas definições bem interessantes. Tanto que o que vocês mais conhecem, eu imagino, é esse autor aqui, né, que é o Prisma aí, 94, ele coloca que qualidade de software é a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho que foram explicitamente declarados. Há padrões de desenvolvimento claramente documentados e as características implícitas que são esperadas de todo software desenvolvido por profissionais. Então, aqui é bem abrangente, mais interessante essa definição aqui. Também é interessante a gente analisar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, do slide, esse material PDF aqui, ó. Para eu separar aqui o material PDF, o nome do arquivo é complemento aula. Anotando, para quem chegou agora, porque muito provavelmente sinalizando aqui que são questões que eu vou elaborar aí para a prova de vocês, tá? Então, o slide aí, vamos colocar assim, ó. Duas, né? Duas definições. De qualidade de software. Ou seja, aqui a gente vai focar no Prisma. Deixa eu escrever errado aqui. Bom, fiquem atentos aí. Não é para decorar, né? Isso que é importante, é você entender aqui que existe uma lógica na definição de qualidade de software, no sentido abrangente, e que alguma coisa pode se alterar aqui, né? Então, isso daí é a ideia que não é perguntar, ou você falar, putz, eu vou ter que escrever exato, não é isso. Então, não é isso que eu quero, não é isso que vai acontecer. Mas saber que essa definição, ela pode ser solicitada para que vocês identifiquem, né? Comparando com outras definições que são aí absurdas, de repente, né? Numa questão aí de prova e tal. Bom, de qualquer forma, eu falei, estava escrito duas aqui, duas. Pode falar. Professor, boa noite aí. Boa noite aí. A questão da prova, como que vai ser? Como que ela vai ser elaborada? Vai ser via Forms, presencial? Até então, né, o Dorian não mudou nada ainda, né? Como que vai ficar essa questão aí? Então, Michael, eu estava falando com o Jorge aí no começo da aula, que houve, ou vocês vão receber aí, houve uma alteraçãozinha assim, tá? E só que eu vou fazer o seguinte, vou continuar a aula, a gente vai fazer um intervalo hoje, e aí no intervalo eu vou ligar para a Vera. Eu tive uma reunião agora há pouco, acabou de terminar a reunião, era 7 horas, ela falou, correm lá para a aula e tal. Correr é bom, né? Acessem logo a aula, porque saímos do lugar. Mas eu vou retomar alguns pontos que eu fiquei com dúvida. E aí eu volto depois do intervalo e passo essas informações aí mais assertivas para vocês, tá bom? Beleza, professor. Tranquilo. Beleza, então.
Então, ainda aspectos importantes para a definição, que são requisitos de software, padrões específicos com critérios de desenvolvimento e também conjunto de requisitos implícitos. Bom, são 3 pontos importantes. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, aspectos importantes sobre definição de software. Então, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, aqui eu vou pôr em negrito para eu saber que aqui é o tópico, né? Que eu abordei aqui é o material, entre parênteses, que chama-se... Ele estava em apresentação qualidade de software. Qual é o arquivo para eu saber, né? Eu tenho que manter um padrão de qualidade, então é isso que eu estou tentando fazer aqui. Material PDF que chama-se complemento de aula, e aqui são os assuntos que eu separei, que eu vou muito provavelmente criar ou elaborar algumas perguntas aí sobre isso. E aí, de qualquer forma, a gente acaba revisando, né? Que hoje é mais para a gente revisar. De que forma? Eu não sei, eu posso citar lá. Então, quais são os 3 aspectos importantes, né, para a definição de qualidade? Aí eu faço uma mistura aí desses critérios aí, né, desses aspectos aí para vocês. O importante é saber quais são, tá? Que são esses que estão amarelinhos aí, ó. Critério de desenvolvimento, requisito e implícito. Mas sendo que cada um tem a sua característica aí que ele aborda. Ó, se o software se adequar aos requisitos explícitos, não confunda com outra coisa, hein? São requisitos explícitos. Mas deixar de cumprir os seus requisitos implícitos, a qualidade do software pode ser comprometida. Aqui é só para ter um grau de comparação, né? E a qualidade depende do ponto de vista. Novamente, isso aqui vamos avançar, que já foi. Bom, ainda assim, quem é cada um dentro da qualidade? O usuário. Então, ele faz uma avaliação sem conhecer os aspectos internos. Também não é novidade aqui, eu acho que não preciso nem entrar no mérito. O desenvolvedor avalia aspectos de conformidade em relação aos requisitos dos clientes e também internos do software. Aí sim, o desenvolvedor, não 100% deles, né, mas a grande maioria acaba se impactando aqui. Se vocês lembrarem da nossa última aula, a gente falou bastante dessa questão do desenvolvedor aí se preocupar, não necessariamente com requisitos do cliente, né, também, mas com questões internas do software. Está linkado com o nosso amigo lá, o grupo dos 4 lá, o GOF, o GRASP, né, que são maneiras de você ter qualidade interna no desenvolvimento ali do teu software, né, do teu produto. Então, esse é um link aí até com a nossa aula passada. Então, na visão do desenvolvedor, né, ele tem essa necessidade aqui. Isso é uma outra questão que eu posso colocar aqui, ó, visão de software. Barra desenvolvedor. Então, de alguma forma, posso citar, ó, descreva, né, pode ser uma questão dissertativa, por que não, na sua visão, né, descreva na sua visão, referente à visão da qualidade perante ao desenvolvedor, né, então, ou colocar ali, ó, qual a opção, né, que retrata aí na visão do desenvolvedor, é essa, e aí tem essa outra opção aqui, enfim. Uma questão simples, né? Eu volto a falar, não precisa decorar, então é importante essa maneira que a gente está fazendo, vocês acabam assimilando, né? Uma hora ou outra, vocês não vão ter dúvidas aí quando tiver se deparar com algo nessa linha. E para a organização, né, é a questão de conformidade em relação aos requisitos do cliente.
e desenvolvedores, que são aspectos de custo e cronograma. Ele vai falar aí. Então, a organização tem essa preocupação em relação aos requisitos, lógico, do cliente e também sobre o custo e cronograma. Então, como que é feito isso? Aí são várias maneiras, vários métodos, né, utilizados e tal, mas na visão da organização da empresa é isso. Qualidade depende do tipo de aplicação. Também dei uma avançada aqui, tem algumas, vamos avançar aqui. Quando a gente tem aí, na questão de processos, né, você tem os controles, tanto pela norma aí, que é da ISO, também na questão da CMMI, a MPS-PR, e a norma aí também voltada para processos, não só do ciclo de software, mas também como processo, né? Especificamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Paulo? E aí, joia? E aí, velho? Então, E aí, beleza, minha filha? Beleza, tudo certo. Depois a gente papeia um pouquinho. Muta aí, fi, senão... Professor, pegando coloca lá barulho no aí. texto do Word. Obrigado. Para quem chegou agora aí, ó, eu estou passando um resumo, né? E sinalizando os principais pontos que de repente eu posso não, né? Que eu vá aí colocar como item de prova, né? Montar uma prova com base nisso. Então aqui é o nome do material, apresentação qualidade de software, complemento de aula, está em PDF. E aqui os pontos que eu estou citando, que provavelmente eu possa aí sugerir como questão de prova. Mesmo porque eu não montei. Eu montei, tá? A prova, mas não está nessa linha aqui de raciocínio. Mas a gente ainda tem mais uma aula aí para falar sobre isso. Aí sim eu posso entrar nos detalhes aí específicos de algumas questões. Ok? Bom, e aí... Tá, não, aqui pode ser importante, ó, que é importante. Na qualidade de processo de software, não é? Aqui a ISO 12207 e a 15504, qual a diferença, né, entre as duas aqui? Ou diferença não, né? O que cada uma visa, sendo que já a CMMI tem um controle mais voltado para a maturidade, né, organizacional. Então, podemos entender aí que é importante aqui também, mas eu acho que tem algum apontamento mais para frente, tá? Eu não queria falar agora sobre isso, não. Aqui a própria ISO, a norma, né, que ela traz processos de apoio e fundamental, de apoio a documentos, até a própria qualidade, né, mas de auditoria, de usabilidade. Já o fundamental trata de aquisição, fornecimento, desenvolvimento, manutenção e operação. Então, dentro dos processos organizacionais, envolvendo gerência, a infraestrutura, com melhorias nos recursos humanos. Então, percebam que não é só o software em si, e também há algumas questões importantes, abrangendo, né, e sugerindo adaptações, né, nesse âmbito aqui, ó. Mas, ainda assim, né, alinhamento organizacional, por exemplo, no processo de gerenciamento. Já em fornecimento, liberação, aceitação de produto, de aquisição, preparação, contratos, e aí ele detalha aqui, ó, quais são esses processos fundamentais do tópico anterior e quais são os processos organizacionais, tá? Separando aí em 2 blocos, né, dentro da sua necessidade com o processo de apoio. Então aqui fica bem interessante a visualização aqui, bem específico, né? Bem fácil de assimilar aqui. Esse é um quadro que eu vou deixar um pouco, eu vou anotar, mas não sei, vamos ver aí, isso fica para a próxima aula.
Sobre a... Não é isso, é ISO, mano. 1207. Opa, 12207. Tá brincando comigo, hein, mano? Aí, agora sim. Entrando nesse aspecto. Na questão de processo de melhoria, aqui tá errado. Processo de melhoria de processo. Tá certo. Ou então, processo de... reuso, infraestrutura, eles fazem parte de qual processo? Organizacional. Tá? Então, processo de gerência, melhorias, infra, reuso. Faz parte de qual processo dentro da certificação da ISO? Faz parte do processo organizacional e não da fundamental. Tá? Então, pode ser que esteja um pouco nessa linha aí. Vou colocar aqui, ó, processo, só para a gente ficar mais claro no que eu falei. Mais abrangente, organizacionais / fundamentais. Ainda tem o de apoio, né? Que é os processos de apoio. Que, na verdade, só tem um item aqui, né? Os detalhes são menores. Bom, ainda assim, entendendo a certificação aqui, a otimização, gerenciamento, definição, enfim, partindo dessa avaliação, ele deve trazer aqui para frente, né, da maturidade, né, trazendo da empresa aqui um avanço e tal, mas eu não vou entrar aqui do modelo de referência, que é a MPS-BR, com o nível de maturidade também, né? Não sei se a gente pode entrar um pouco aqui no mérito. Vamos ver o próximo aqui, ó, que é... não vou focar aqui, não. Bom, aí tem a outra ISO, né? A IEC, que trata de conceitos de vocabulário, execução de avaliação, ainda assim traça um processo de melhoria com o exemplo de modelo. Vamos ver aqui como ele vai tratar aqui, ó. Mas já está no fim, né? Ele não vai apresentar, não. Então é bem tranquilo. Então acho que fica tranquilo para a gente poder observar nesse material esses tópicos aqui, ó. Então vamos... Aí nós temos aí desses dois conteúdos aí, um que é a apresentação, que está em PowerPoint, esse outro último agora que eu mostrei. Acho que tem bastante coisa aí que dá para retirar e aproveitar aí. Mantendo o padrão de 8 perguntas objetivas e 2 dissertativas, talvez. Aí eu vou tirar também essa dúvida aí com a Vera hoje, para a gente conversar mais tarde. Mas já tem um conteúdo bacana aí. Agora o próximo aí... ainda tem mais um. Vamos lá. Que é a introdução ao gerenciamento de qualidade, que está no Word, esse arquivo. Professor, vai ter tempo a prova? Eu acho que não. A questão não é tempo, né? A questão é que eu entendo assim. Eu não sei te dizer, tá, cara? É legal vocês. Tipo, depois a gente vai entrar um pouquinho antes do intervalo. Eu vou abrir para que eu ouça um pouco também quais são as dúvidas de vocês, porque às vezes eu não tenho, né, essa visão. Então, essa pergunta sua é interessante. Então, eu preciso estar alinhado também com a Vera para saber exatamente essas questões, tá? E eu faço um bloquinho aqui para eu anotar e já falo com ela e já trago. Então, já vão pensando aí como é que... quais são as principais dúvidas aí para a gente ver depois. Mas eu acho que não. Acho que tem assim, você tem, o exemplo, a prova é hoje, né? É até meia-noite, um exemplo. Então, depois da meia-noite, não dá mais para fazer, eu acho. Acho que a gente consegue configurar desse jeito aí. Mas a partir do momento que está liberado, vocês podem fazer a prova. Lógico que... Bom, vou comentar depois sobre isso.
Bom, ainda esse outro material é Introdução ao Gerenciamento de Qualidade. Qual ficou pior? Que nós vimos também aí em sala de aula. Veja que a definição se repete, né? Está ligado aos requisitos solicitados pelo cliente em conformidade às regras de desenvolvimento. Bom, a qualidade de um produto, embora a ideia... Um software sem qualidade pode organizar... Aqui a gente já viu, impacto tal. Qual é a problemática, né? Que se a gente não tem um alinhamento, o objetivo de entender que qualidade é fundamental. Ok, então, ele repete aqui, princípios da qualidade de software. Repete aquela mesma definição, ó, que nós vimos do Prisma. Em todas as fases de softwares, que toda fase é necessária manter o padrão de qualidade. E quais são as garantias, né? Quais são as práticas, né? Ou seja, como auxiliar nessa missão de manter qualidade de software, né? Como que pode ser obtido aí essas questões, né? Então, entre elas aí, algumas das práticas, né? Que nós vamos ver agora aqui, ó, isso é importante, que é a CMM, ou seja, aí analisar o modelo de capacidade de maturidade das organizações. Acho que vai aparecer aí. Tá aparecendo aí para vocês? Ok. Tá ok? Sim. Aqui ele deu uma... Positivo. E operante, né? E operante. Muito bem. Então, é uma série de práticas aí que tem 5 níveis crescentes. Então, pode anotar aqui, ó. Vamos anotar isso daqui, ó. Bicho, cadê você? Aqui, ó. Aí vamos pegar aqui o nome do material, que é Introdução ao Gerenciamento de Qualidade. Introdução ao Gerenciamento de Qualidade. Ô, professor, não te cortando aí, acabei de receber um SMS aqui falando que a faculdade vai ficar até dia 2 do mês que vem fechada ainda. Dia 2/5? Então, provavelmente vai ser online, hein? Tem outro jeito, né, mano? Não, é isso aí mesmo, tá? Como eu te falei, eu vou colher mais formalmente essas informações para passar para vocês, mas isso daí eu tinha ouvido no sentido de a Vera comentou e tal, mas vamos lá. Então, aqui, ó, Ctrl+, vamos pegar aqui um pouquinho esses 5 níveis crescentes de maturidade, né? Quais são os níveis? Então, uma questão importante aí para vocês colocarem um marcador de texto aí, ó, nesse tópico aqui também, tá? Então, com base nas práticas CMM, quais são os 5 níveis aí? Ou identifica esses níveis, quais são? Não necessariamente na sua ordem, né? Mas quais são aí? Então, outro ponto importante para vocês anotarem aí. Deixa eu salvar esse cara aqui. Antes que eu preciso manter o padrão de qualidade, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui tópicos, ou tópicos, né? Pronto. T1. Então, vamos lá. Aí agora, vou colocar aqui na pasta devida. Qualidade de software. Pronto. Muito bem. E o próprio
percebemos que nós temos ainda assim uma prática aí também voltada para um processo de desenvolvimento aí em cima do avanço, né, da CMM, observando que nós temos uma atualização aqui um pouco mais recente, né, CMMI, que trata aí também de processos de software, né, com modelos adequados para a capacidade de maturidade, né, e ainda apresentando os seus 5 níveis aqui, ó, já um pouco mais atualizado também, tratando também aí da integralização com os modelos anteriores, tá? Mas eu vou deixar aqui no nosso amigo aqui, ó, CMM, e vou pegar também a representação para o nosso amigo CMI. Vou pegar aqui o tópico aqui. CMMI, tá? Então, importante aqui essas duas situações. Deixa eu aumentar aqui para ficar igual. Que são os 5 níveis aí voltados para o processo de desenvolvimento, que é o Development, Acquisition, Services e as formas de apresentação contínua e por estágio, no sentido de entender que para atingir essa situação, você precisa observar que é um ciclo, né? Vamos falar assim, contínuo, né? De níveis, né? Então, nível 0, o processo não é realizado, ele é implementado, porém, um ou mais objetivos dessa área de processo não é satisfatório. Já o nível 1, ele é realizado e é necessário que todos os objetivos específicos sejam executados e alcançados. O gerenciado é definir os objetivos e requisitos. O processo é monitorado, revisado e controlado, que é o processo de gerenciamento. O nível 3 é definido o processo, ou um processo que será utilizado, e ele deve ser melhorado constantemente. Então, esse processo que foi definido deve ser descrito e executado de maneira rigorosa. O nível 4, o gerenciamento de quantitativamente, que é o processo que define o controle de quantidade, né, quantitativamente, aplicando técnicas estatísticas, ou seja, esse nível aí, a princípio, ele foi removido já, mas por meio de indicadores, né, utilizando estatísticas, e o de otimização, que é foco na melhoria contínua do desempenho. Então, também foi aí retirado, a gente percebe que isso é importante, mas de qualquer forma, ele tem uma maior confiabilidade no que se refere a prazos e custos, que são acordados no início do desenvolvimento de um sistema. Isso é importante, ó. Então, Ctrl C aí, ou entender que refere-se a prazos e custos, por em negrito aqui, ó. Então, pode ser uma opção aí, ó, para vocês acertarem aí essa interpretação, tá? Então, proporciona o quê? Maior o quê? Confiabilidade, usabilidade, enfim. Então, pode ser uma questão também voltada, por que não aí? São opções de perguntas interessantes para a gente aí. Então, como ele foi criado para integrar já o anterior, né, otimizando aí os modelos, enfim, me traz uma representação independente do nível de maturidade. E aí ele vai para ISO 9126, não vou entrar no mérito de prova aqui, acho que já, mas ele estabelece que os processos, né, são aí necessários como fundamental para que não se tenha nenhum tipo de problema no desenvolvimento de qualidade e também descrevendo aí a qualidade de um produto, do software, tanto interno como externo.
e a qualidade de uso, que traz a comparação de qualidade de software em cada contexto específico. Ou seja, esse contexto aí, ele tem algumas características, que são funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenabilidade e portabilidade, que eu também falei na aula presencial. Eles falam sobre esses carinhas aqui. Mas eu não vou pegar um pouco aqui, não. Eu vou dar uma avançadinha aqui. Vamos para testes. Né? Testes, aí a gente pode... Tem até um pessoal aí, que, se eu não me engano, que trabalha, né, com testes aí, não é isso? Identificam não apenas falha. O Paulo Paulo? fez um curso um tempo atrás sobre testes de software. Então, Paulo pode ajudar um pouco aí, ó. Então, a gente viu que a ISO, custos de qualidade, aqui são conceitos, controle, que nós já vimos aqui, revisões. 3 tipos de revisão, 1, 2, 3, muito bom, né? Que são inspeções de projeto, revisão de progresso, e também, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só responder aqui. Tá. Mas aí, veja só, a gente tem na revisão de qualidade esses 3 tipos, onde tem aí inspeções de projeto, que detecta os erros detalhados nos requisitos, ou no código, que é orientada por um checklist de erros, em revisão de qualidade. Revisão de processo de forma gerencial sobre o processo geral, que preocupa com custo e prazo. E outro tipo que é a revisão de qualidade, que é realizada uma análise técnica da documentação do produto. E aí você pode encontrar inconsistência entre o que foi especificado, né, no próprio projeto, no código e também na documentação. Então, a revisão, lógico que ela é um pouco mais detalhada, né, mas ela abrange aí esses 3 tipos, aí são fundamentais. Eu acho que, bom, deixa eu pensar, mas acho que não. E então, é isso. Então, eu acho que tá ótimo. Vamos voltar aqui, ó. Nesse primeiro momento, nós temos aí os 3 materiais. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, ó. Que é um material que eu postei na aula. Vou numerar, tá? Então, são 3 arquivos, né, que a gente viu agora, que o primeiro arquivo é mais um conceito, acho que bem interessante aqui. Já o material que está em PDF, que é o nome, é complemento de aula, o nome do arquivo, a gente citou aí alguns itens importantes, como definição na visão popular e profissional, as 2 definições segundo aí, 2 não, né, mas a definição segundo o Prismo, aspectos importantes, definição de software, visão da qualidade de software referente aos desenvolvedores, isso é importante, tem a visão da organização e a visão do usuário, né, e um pouquinho sobre os processos organizacionais fundamentais / apoio, né, que é a ISO 12207. Eu acho que está bem tranquilo. Já nesse último material, nós temos os 2 métodos aí, né, as 2 estratégias para avaliação de maturidade, que trata de níveis. Então, acho que aqui é interessante os níveis, quais são os níveis, e aqui eu diria um pouco mais voltado para também aqui, ó, quais são os níveis, né, na sua totalidade aí, ó. Tanto de um quanto do outro.
Tranquilo até aí? Tranquilo. Deixa eu só terminar aqui. Otimização. E ainda assim, referente ao CMMI, é que ele trata do que, né? Proporciona o que. Então, também é interessante a gente ter essa definiçãozinha aqui, ó, dentro desse contexto. E eu diria que esse tópico aqui a gente pode chamá-lo aí de bom para mexer com Word, cara, assim como eu sou bom para te falar aqui como definições. É só definições, né? Qualidade de software, mas também tem aí alguns conceitos. O título já está aqui como tópico para a prova B1, né? Tópicos, né? Ok. E aí vamos para o próximo, né? Vamos avançar aqui, eu vou inserir uma nova quebra de página, porque aqui nós vamos tratar de um novo assunto, que vai ter a mesma característica desse cara aqui. E vamos lá. No AVA. Ok, então a gente baixou aqui esse tópico aqui, ó, 3 materiais e analisamos aí, ok. Vamos para o métricas, né? Vamos pegar esses dois conteúdos aqui, na verdade é um só, um conteúdo só. Vou salvar também ali na pasta de encontro 8, métricas/software, que vai ser o nome. Rapaz. Ok, então só para ver se está certinho aqui. Beleza, mano. Então vamos lá, aqui volta ao normal. Então, em métricas, né? Vamos lá em pegar aqui esse conteúdo. É o mesmo nome ainda, né? Só tem um. Métricas de software. Acordaremos aqui, vamos lá. Ele vai trazer aí o porquê, né? Então, deixa eu só reduzir aqui algumas coisas. Um dos objetivos da engenharia de software é transformar o desenvolvimento de sistema de software partindo de uma abordagem artística e indisciplinada para alcançar um processo controlado, quantificado e possível. Métricas de software são discutidas há mais de 20 anos em engenharia de software. No entanto, sua utilização não é verificada na prática na maioria dos projetos. Pesquisas realizadas em empresas de software indicam que mais da metade dos grandes projetos sofrem com atraso, altos custos e algum fracasso na sua execução. Falta de controle de projetos. Então, isso motiva, né, a gente ter aí, a gente que eu falo, quem for trabalhar com isso, se preocupar um pouco mais com essas questões, né? Isso aí é um ponto, por mais que seja negativo, mas que vai poder motivar. Então, não se pode gerenciar o que não se pode medir, né? Avaliar, enfim. Se você não sabe para onde quer ir, pode seguir qualquer caminho. Se você não sabe para onde está, não adianta ter um mapa, que ele não vai te ajudar. Aí o Roger, que é o Prisma, né? Porque eles fazem essas abordagens, aí acho que é importante também. Mas o importante é aqui, ó. O que são métricas de software? Né? Então, não vou nem olhar aqui o que está escrito, mas já sei que eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Então, notem aí, ó.
que são métricas de software? Tá aqui. É uma métrica, é uma medição de um atributo, propriedade ou característica de uma determinada entidade. É bem característico de modelagem de dados, né? Para quem lembrar da aula aí. Ou seja, tamanho do software, né? Em questões de número de linhas, que é o nosso amigo Locke. Número de pessoas necessárias para preparar uma especificação em UML de uma aplicação, que é a análise de sistemas, esse conteúdo análise de sistemas 1 e 2, na disciplina que a gente vê o maior foco da UML ali, né? Um pouquinho de UML a gente vê no final da aula de modelagem também. Um diagrama de estado, por exemplo, pode ser bem útil ali. Número de defeitos encontrados nos documentos de requisitos do software. Então, esses são alguns exemplos, né, de métricas que podem ser adotadas para software, para fazer o quê? A medição, né, e características das atributos e entidades. Então, acredito que esse conceito todo aqui faça parte desse entendimento. Ainda assim, temos, né, tempo em dias para realizar a programação de um sistema. Não em semanas, né, ou, enfim, meses, depende um pouco. O custo para a realização, o grau de satisfação do cliente, né? Então, isso aí define um pouco aí, trata um pouco da definição. Agora, por que medir software, né? Entender e aperfeiçoar o processo de desenvolvimento, melhorar a gerência de projetos e relacionamento com clientes, reduzir frustrações e pressões de cronograma, gerenciar contratos de software e também indicar a qualidade de um produto de software. Então, ainda assim, avaliar a produtividade dos processos, benefícios e avaliar o retorno de investimento. Propriedades desejáveis aí para as métricas, né? Então, ela pode ser facilmente calculada e testada, passível de estudos estatísticos. Lembra que lá no CMI, alguns pontos estatísticos eles retiraram, né? Mas, vamos lá. Expressas aí sempre em uma unidade de tempo, ou de pessoa, ou de valores, e obter o mais cedo possível no ciclo de vida do software, passível de automação. Isso é importante. Repetível e independente do observador, comprometida com as estratégias de melhoria. Em resumo, uma métrica deve ser válida, quantifica o que se quer medir. Né? Então, por isso que a gente fala ali o Prisma lá citou ali em cima que, né, eu não lembro mais a frase inteira. Se você não sabe para onde quer ir, pode seguir qualquer caminho. Se você não sabe onde está, não adianta ter um mapa, que ele não vai ajudar. Não era isso que eu queria falar, mas era do Tom de Marco aqui. Ó. Não se pode gerenciar o que não se pode medir. Não foi o Prisma. Então, voltando aqui. Opa. Aqui, ó. Então, quantifica o que se quer medir. Então, como é que você, né, vai obter qualidade? Confiável, porque produz os mesmos resultados, né, nos testes, por exemplo, dadas as mesmas condições. Processo. Deixa eu ver aqui se tem alguém gritando aqui. Não. Tem que apita aqui de vez em quando, mas enfim. E também qualidade, produtividade e qualidade, no contexto de medição de software. Então, produtividade e qualidade. Na sua categorização, ela traz diretas, né, que são aí fundamentais e básicas, observando que as medidas em termos de atributos, usualmente determinadas pela contagem. Exemplo, custos, número de linhas de código, número de páginas. Então, métricas diretas na sua categorização. Isso é importante, hein? Vamos anotar aí. Métricas diretas. Categorização de métricas. Aí aqui é um subitem. Vou salvar aqui.
Métricas indiretas. Eu adoro quando acontece isso, mas vou tentar resolver aqui. Fica bom, né, cara? Eu gosto quando acontece isso. Assim. Dá um enter no básico lá, professor. Aí ele vai calcular. Então, foi o que eu fiz, Picite. Só que eu tô com... Aqui em cima não tá configurado, entendeu? Ó, ele não vai, tá vendo? Mas tudo bem, vamos fazer assim, ó, para ficar melhor para todo mundo. E que traz aí eficiência, né, confiabilidade, facilidade de manutenção e usa fórmulas, né? Uso de fórmulas. Então, essas são as diferenças aí dessas duas. Métricas orientadas a tamanho. Vou apanhar aqui do Word de novo. Que são aí o número de linhas de código, páginas que foram usadas para documentar, especificações de alguns requisitos também, no caso de número de defeitos, e métricas orientadas por função. Que consiste na medição do software, no exemplo aí da número de funções desenvolvidas, entregues em um determinado período de tempo, utilizando uma equipe disponível. É o nosso amigo Speed of Delivery. Métricas de produtividade. É o Project Delivery Rate, ou seja, horas necessárias para desenvolver. Métricas de qualidade. Métricas técnicas, a qualidade, voltando aqui, defeitos por artefato, eles são indicações quanto ao software se adapta às exigências do cliente. No caso, pode ocorrer aí uma análise em cima de defeitos aí por demanda, né? E as métricas técnicas, que aí concentram-se nas características específicas do produto. Ou seja, a complexidade lógica e grau de manutenibilidade. Ou seja, se você não tem aí um controle, né, que é um pouco voltado lá para o GRASP, da lógica, ali, que é uma métrica técnica, né? E você tem uma manutenção aí um pouco mais problemática, né? E aí, ponto. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu aumentar aqui esse trem aqui. Software. O que são métricas? A categorização das métricas aí acho que é importante. E aqui ele vai trazer alguns possíveis problemas com métricas, mas aí eu acho que é uma questão mais de comentário do que propriamente analisar alguma coisa importante aqui de conceito, né? Mas ocorre uma comparação de produtividade em termos de linha de código. Então, você observa que essa linha de código também pode ser válida, né? E considerada aí o contexto para outros projetos. E também se todos estão envolvidos aí ou familiarizados com a mesma linguagem de programação, que pode ser um impeditivo aí até para algumas questões, né? Ainda assim, o tamanho do código, a produtividade média do software. Aí também os papéis, né, da medição, que é entender, avaliar, controlar e prever. Então, importante também, fundamental, esse tópico aqui.
pegar aqui, ó, entender. Eu vou escrever. Entender, avaliar, controlar e prever. Tira aqui o nosso amigo aqui. Importantíssimo aí também os papéis. Bom, aí ele trata também sobre os objetivos referentes à estimativa. Né? Estimar, no seu âmbito geral do processo, o tamanho, né, do produto, do esforço, do prazo. A estimativa também é referente à faixa que conforme vai progredindo o desenvolvimento, sendo que, lógico, tem algumas especificidades aí, como tamanho, por exemplo, referente ao número de linhas, de requisitos, de casos de uso, né? Eu medir também aí a questão estimativa dos esforços relacionados à produtividade, diagramas versus quantidade de diagramas versus gasto referente ao analista, né, para desenvolver isso por dia, por exemplo, prazos referente a datas solicitadas aí, né, no projeto, sobre a qualidade, sobre as medidas desses resultados, com defeitos por fase. E aí ele trata também aqui, ó, algumas, sei lá, algumas, não vou falar instituições, mas algumas organizações que disponibilizam métricas de projetos de software para auxiliar na melhoria de gerenciamento de recursos tecnológicos, tá? Então, quem quiser dar uma fuçada aí, ó, pode encontrar um banco aí, né, vamos falar assim, ó, de dados, de métricas, tá? Aqui já pula totalmente de assunto aí, já finaliza o anterior, já vem para cá, tem o site aí dos caras. A métrica de software, resumindo, e ponto final. Então, vou aqui para o nosso material, aqui, ó. Então, em métricas, né? Deixa eu diminuir aqui, ó, para vocês verem. Temos essa abordagem nesse material referente a métricas. Então, a gente conseguiu aí quase dar uma abordagem geral. Já tem bastante assunto aí, né? Para ser abordado na prova aí. Vai dar trabalho. Mas é isso aí. Então vamos para o próximo tópico. Deixa eu inserir uma linha aqui. E copiar o modelo aqui, ó. Para ficar fácil. E vai ser o nosso amigo. Cadê? Como é que esse cara aqui tá na frente? Peraí. Aqui, ó. Padrões GOF. Aqui é RESP. É maiúsculo. Opa. Então seria aí para a gente começar a observar o que tem nesse conteúdo aí, né? Para extrair o máximo de informação importante aí, ou básico, né? Esse material aqui, então, são 2 conteúdos, se eu não me engano, um acho que é um link, né, que eu tinha postado, mas deixa eu acho que esse aqui, né, eu escolhi 2 materiais. Um é o padrões GOF-BEST, eu vou colocar aqui, ó. BEST porque achei que foi o melhor. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, tá. Vou colocar aqui. Eu já perdi o formato. Deixa eu ver. Tá em
def. Tá, então nós temos aí o nosso material aí, PDF. Deixa eu fechar esse cara aqui. Pronto. Que nós temos aqui suas características, né? Bom, alguns padrões aí. Ele trata aqui das cinco modalidades, né? E ainda assim trata de uma apresentação, né? De uma introdução, né? De a gente entender sobre esse assunto. Padrões. E para padrões, vamos ver aqui qual é a nossa interpretação. Então, logicamente que ele trata aqui um período, né, que também é importante ressaltar aqui, é lógico que para a gente obter padrões, tem que acompanhar o que estava sendo desenvolvido na época, né, esse período aqui, se a gente for rever a história voltada para a área tecnológica, né, começa a se ter aí mais clareza para discutir isso daqui, né? Ou até mesmo para definir. Então, cada padrão descreve um problema que ocorre repetidas vezes em nosso ambiente. E então descreve o núcleo da solução para esse problema, de forma que você possa utilizar essa solução milhões de vezes sem usá-la do mesmo modo duas vezes. Dá para interpretar e alguém consegue interpretar e dá para a gente retomar esse assunto aí? Não entendi, professor. Como interpretar essa definição? Por exemplo, cada padrão descreve um problema, ok, que ocorre várias vezes. Então, eu tenho um problema que ele é repetido. E, então, descreve o núcleo da solução para esse problema. Para quê? Para que dessa forma você possa utilizar essa solução tantas vezes quanto forem necessárias, sem usá-la do mesmo modo mais de uma vez. Mas é aquele sistema de herança, né, que eles falam, que o software acaba herdando, né, algumas coisas. Também. Isso aí. Então, é entender o seguinte, né? Você imagina que para cada problema que você tem que fazer uma solução diferente, né? Então, você identifica que você tem um número de problemas repetidos, né? Esse número está se repetindo, que isso é fácil, entre aspas, para você identificar. E aí você tem o núcleo, né, da solução desse problema. Então, você vai usar, entre aspas, né, ele tá querendo dizer aqui, que você vai usar uma vez só para matar, né, vários problemas. Então, de forma que você possa utilizar essa solução milhões de vezes sem ter que repetir. Então, sempre que tiver um problema, vai ser a mesma solução, não precisa repetir a solução. Ele tem um conceito muito parecido em DevOps, o professor, que é a questão que é a arquitetura de aquisições, né? Que é quando você tem um determinado processo que vira e mexe da pau, e aí você tem que fazer o deploy, né, em cima desse processo até que se estabelece. Mas grande parte disso tem conceito desse processo em herança, sabe? Esse que o Jorge comentou. É bem parecido.
Olha, cara, Não sei se você já viu, não sei se já viu isso daí, já viu esse conceito. não, eu não tinha ouvido, tá? Eu acredito que, assim, se você for dar uma analisada, muito provavelmente vem aí do Christopher, né? O do Alexander. Cala a boca, Michael. Ô, gordinho, filho do rato. Não, fala aí, professor. Então, muito provavelmente vem daí, tá? Esse conceito aí, porque são padrões, né? Então, as análises aí atuais têm a sua base, né? Muito provavelmente vem daí, mas o que eu já tinha ouvido falar desse cara aqui, que é difícil para você interpretar, né? Se você for ver. Mas o que ele quer dizer, percebe que conforme você vai lendo, relendo, você começa a entender. Pô, ele está dizendo o seguinte: se eu achar a solução, eu tenho inúmeros problemas, né? Que estão repetidos aí, ó. Um problema que ocorre repetida vez. Então, eu vou usar apenas uma vez em soluções, né, variadas, né, ou possíveis problemáticas que vão... Porque pode ser que um problema seja gerado não necessariamente de uma fonte, mas de várias fontes, né? Então, você mata, entre aspas, aí a problemática. É difícil mesmo o conceito, mas é com essa base que o Jorge falou também, o que você citou também, né? É bem isso daí mesmo. É que joga também um pouco de engenharia reversa, né? Sim. Na parte engenharia reversa a gente trabalha muito isso daí. É meio chato, mas ajuda, né? Cara, sabe que eu fico um pouco assim, a gente está em 2020, né? E eu já trabalhei com COBOL, sabe? E já faz um tempo isso daí. Não precisa nem falar nada. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente percebe que essa questão de preocupação com qualidade, ela é persistente para a gente, né, que é da área, vamos falar assim. Ela é muito persistente, porque, pô, ninguém quer fazer um sistema ou participar de um projeto que o sistema não funciona, não é? A pior coisa que existe é você fazer, desenvolver um sistema que, entre aspas, o teu nome pode até aparecer ali, né? Por que não? Mas que não ficou bem resolvido, que tem vários erros e tal. Cara, isso é horrível. É como você criar uma música e achando que ela vai estourar e todo mundo, sabe? É uma obra de arte, mas no fundo ninguém gostou. Então você não entende. Agora, a qualidade, ela vem nessa intenção de falar, pô, você pode fazer, mas segue essas métricas, essas especificações para acompanhar o que você está fazendo, que dobra o tempo. Por isso que tem uma preocupação com custos e prazo, aqui citando, várias vezes ele cita isso, né? Mas, pô, se eu tiver que ter uma preocupação aí manual, de tudo que a gente está comentando aqui, meu, dificultei muito, né? Mas você consegue ter aí alguns controles. Agora, existem já algumas ferramentas que tratam, né? Como você bem sabe, citou aí, que ela vai direto ao ponto e trata para você aí, faz a tratativa. Mas, de qualquer forma, ainda ocorrem, né, situações que essa palavra que você falou aí torna-se chato, né? De certa forma. Porque, pô, qualquer sistema hoje, ele não é pequeno para você mexer, né? E as problemáticas ainda assim constantemente vêm ocorrendo, né? Eu acho que a gente está, se vocês começarem a perceber alguns aplicativos ou alguns programas aí de sistemas de informações gerenciais, de repente, sei lá, um supply chain, ou que seja aí algum outro tipo de ferramenta, ela ainda não é passível aí, né? Ela é passível de erro, sim, mas elas estão ficando tão redondas, assim, tão perfeccionistas, que eles estão fazendo com que algumas coisas sejam adaptadas a isso, né? E não elas mais poderem ser, como é que eu vou dizer, flexíveis, né? Então, os programas hoje, alguns são bem engessados, mas eles são tão completos que aí começa a mudar um pouco, que antigamente era ao contrário, né? A empresa chegava para o desenvolvedor ou para uma empresa que desenvolvia
uma birô, sei lá, da vida, e falava, eu quero um sistema assim, 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 e, meu, cara, aquilo não tinha fim, né? Porque as solicitações eram muito específicas e tentava se resolver coisas que nunca foram feitas. E aí, em algum momento, a coisa foi invertendo, né? Pô, entendemos já o que é. Então, pô, só isso já tá bom. A pessoa tá indo além e aí você ainda tem o quê? Uma questão muito delicada para atender, que aí a gente já comentou em alguma aula de sistema de informação gerencial, que são os sistemas voltados para apoio à decisão, né? Então, aí sim começa a ter uma problemática, né? Então, o cara que precisa tomar decisão, ele fala, pô, mas eu quero um relatório assim, o sistema não está me atendendo. Aí é um outro processo que começa a ser desenvolvido, que aí vai entrar o quê? Inteligência artificial, que vai ser a bola da vez, cara. Já é, né? Mas vai começar nesse segmento que eu estou querendo dizer, né? De sistemas de informações. Então vai começar a ser um pouco mais a bola da vez aí. Já é, né? Já começa a acontecer alguns fatores. Mas ainda as empresas não conseguiram migrar, quem tem aí algum software de ERP, enfim, para inteligência aí artificial. Mesmo assim, ainda é passível também de erro, né? Mas é uma sugestão aí que estão analisando aí, ou até já desenvolvendo, para tirar essa problemática de ser chato, né? Para você ter que fazer essa tratativa. Então, para quem desenvolve, é complexo, porque e para quem é gerente do projeto, é pior ainda, né? Então, a solução mesmo aí é fazer de acordo com, né? E aguardar, né? Em algum momento vai melhorando, enfim, vai automatizando e as coisas vão ficando melhores aí. Mas é isso, né? Então, nosso amigo Christopher aí trouxe uma feliz definição, vamos falar assim, né? Sobre a origem dos padrões aí, né? Bom, ainda assim, proposta de padrões extraídos a partir de estrutura de edifícios e cidades de diversas culturas com o intuito de ajudar as pessoas a construir suas comunidades com a melhor qualidade de vida possível, né? Não entendi, né? Enfim. Aqui é um... Até difícil fazer um paralelo aqui, de qualquer forma, né? Esse livro não tem algumas coisas que são meio interessantes. Bom, e ainda assim, aqui uma evolução histórica, né? Com alguns dos principais estudiosos da área aí, que trata padrões em software, né? Então, já em 87, então eram pequenas linguagens aí de padrões. Ai, esse negócio fica pitando aqui, é meio complicado, eu não sei se tá online ainda. Vai que caiu todo mundo, eu tô aqui falando sozinho. Mas então, por exemplo, não, pô. não, aqui eu não tô vendo a tela aqui, né? E apita aqui toda hora. A Smalltalk, né? Aí o Peter Gould já traz em 92, que modelaja de sistema de informação, como padrões de análise. O James Coplin, ainda no mesmo ano, catalogando, né, estilos aí, ou idiomas, com o intuito de padronizar a escrita do código em C++. São padrões de software. Aí, Gama, em 95, com padrões derivados a partir da experiência prática com o desenvolvimento de software orientado a objetos. E aí o negócio começa a evoluir. E por que padrões? Né? Desenvolve e acumula soluções de problemas que resolve com frequência, que é o que a gente estava falando. Soluções são difíceis de serem elaboradas, podem aumentar a produtividade, lógico, aí com certeza você tem qualidade e uniformidade no software. E documentar aí seria uma questão, né? Essas soluções, que aí eu lembro que eu comentei com vocês, que seria, até para a gente parar um pouco agora para o intervalo, dar um intervalo, como documentar essas soluções que a gente estava analisando aqui, de forma que outros desenvolvedores menos experientes possam utilizá-las, essas soluções. Né? Porque você sabe que você, como diz uma pessoa aí, pelejou, né, o pastor aí, ou então demorou para alcançar
ou ter um bom índice de aceitação para a solução de problemas, né? Então, como você pode documentar isso, né? Essa forma aí de solução de problemas, né? Porque é como se fosse tentar escrever o teu pensamento, né? Quando você tem uma ideia, né? Lógico, não é pensar e escrever, mas como é que você pensou aquilo? Como que você chegou nessa conclusão? Explicar esse porquê. É isso que ele está tentando tratar aqui como discussão. Como trazer essa ideia de solução? De que forma posso documentar isso para que as pessoas que tenham menos experiência possam adquirir essa experiência, esse conhecimento de forma mais rápida? Não tem que passar pelo que eu passei, né? Essa é a questão da pergunta aqui. Então eu dou uma pausazinha aqui. Ainda não vi nada interessante para a gente começar a anotar aqui, mas eu dou uma pausa. Vocês querem falar algo aí, antes da gente ir para um breve intervalo? O Jean quer, certeza. Fala, Jean. Deixa eu dar um print na tela aqui dos presentes, que estão presentes na aula. Eu vou colocar no mesmo arquivo aqui, peraí. Depois desse arquivo aí que o professor está separando o conteúdo da prova, vai ser adicionado lá no AVA? Só para fazer. Eu penso assim, ó, Jorge, ó. Vamos lá. Tô deixando ele aberto para todo mundo ver aqui, né, o que eu estou escrevendo. Enfim, acho que, de qualquer forma, tem bastante assunto. Peraí. Tem bastante assunto aqui para a gente entender que dá para gerar mais de 10 questões aí. Agora, eu vou fazer isso na próxima aula. Não é fornecer arquivo, mas sintetizar mais ainda esse conteúdo aqui que a gente está selecionando, né? Eu acho que fica mais legal, aí fica mais enxuto, né? Mas eu não acho legal não disponibilizar, porque, bom, pode até ser, cara, não tem nada demais aqui também, mas eu acho que tá muito assim, tá muito... Eu já separei aqui, tá tudo disponível no AVA lá também, né? eu acho que tá... Na ordem que foi explicada hoje. Então, beleza, mas ó, se vocês entenderem, beleza, porque a minha preocupação é, pô, professor, mas o que é isso aqui? Eu falei, pô, então eu estou tentando trazer, né, de uma forma que vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo. Agora, se vocês pegarem isso daqui e falar, não, eu sei o que é isso, beleza, para mim ajuda bastante. Porque senão vai ficar meio solto, né? Parece que está muito solto aqui, ó. Mas se vocês entenderem que não, todos estiverem de acordo, eu disponibilizo sim, lógico, não tem problema. Ok, então vamos fazer um break news aí, pode ser? Beleza, tranquilo. Ok. Beleza. No banheiro, tomar mais uma água, a minha já acabou aqui. Eu vou falar com a Vera também, dar uma ligada para a Vera, para acertar essas questões aí de data aí também. Ok. Então tá bom. Então voltamos aí próximo das 9 horas, tá bem? Beleza. Não é para sair daí, hein? Deixa ligado aí. Até mais. Falou. O repórter. Não troca de canal, hein?